passaporte vacinal. Todo mundo deve lembrar do presidente da Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o almirante Antônio Barra Torres. Foi nomeado pelo Bolsonaro, é um militar que está lá comandando a Anvisa. Ele ganhou bastante destaque no início desse ano, quando ele foi um dos primeiros a depor na CPI da pandemia, em que ele se posicionou claramente a favor das medidas sanitárias, dos protocolos de isolamento social, uso de máscara, vacina, tudo aquilo que o presidente nega até hoje, né? E tá rolando agora uma evidente e explícita irritação entre o Bolsonaro e o Barra Torres. Ontem era para ter acontecido uma reunião entre a presidência, alguns membros do governo e a Anvisa. E aí o Bolsonaro cancelou em cima da hora a reunião, no final da tarde de ontem, porque ele, segundo auxiliares próximos disseram, ele soube que o diretor da Anvisa, o almirante Barra Torres, iria apresentar novas medidas de restrição. O que a Anvisa quer? A Anvisa quer que o Brasil exija comprovante de vacinação ou, no mínimo, uma autoquarentena obrigatória para passageiros que chegarem ao Brasil. O Bolsonaro é contra. E por isso que até agora o governo brasileiro não adotou nenhuma medida nesse sentido. Tá claro isso para todo mundo? Um estrangeiro que quer vir para o Brasil não precisa trazer comprovante de vacinação, não precisa fazer quarentena. O cara vem e tá tudo bem. Desce aí no aeroporto, chega de navio, tá tudo certo. Ontem também, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, deu prazo de 48 horas para o governo se explicar por que está demorando em adotar as recomendações sanitárias da Anvisa. Alguém consegue me explicar o que passa na cabeça do Bolsonaro? Por que o governo ainda está permitindo que os estrangeiros entrem no Brasil sem comprovar que tem vacina ou não? É o estado mental absolutamente aloprado desse homem. Porque é muito curioso você ver, inclusive, eu estava, pouco antes da gente entrar no ar, eu estava vendo a gravação dele falando num evento, falando ao microfone, na presença do presidente da Anvisa e tudo mais. E a postura do presidente Bolsonaro, a impressão que ele dá é de que as pessoas morrem de Covid porque querem. As pessoas morrem de Covid porque são frescas, porque são fracas, porque são preguiçosas. Na visão dele, o Brasil não vai para frente, a economia está atrasada, e sempre citam essa aspas que eles próprios inventaram, né, do a economia a gente vê depois como a causa principal de todos os atrasos econômicos que nós estamos vivendo hoje, todas as crises. É que na visão dele e na visão do bolsonarista mais fanático, não existe pandemia, não existe vírus na prática. O que existe é frescura. As pessoas ficam dodóis e deixam de trabalhar e até morrem porque são vagabundas, preguiçosas. Então a gente tem que parar com esse negócio. Ele já deu 1000 outras declarações nesse sentido. Então, eu falei de ecossistema no nosso outro tópico, né? Eu acho que é um mindset, é um estado mental, um conjunto de crenças que rege o Bolsonaro, a cabeça do Bolsonaro e a cabeça dos minions, onde as coisas não operam dentro da realidade. E isso é uma coisa que me espanta muito, né? Porque eu conheço eu tenho vários amigos, vários conhecidos, parentes que ainda são bolsonaristas, e por mais que eu me esforce, eu não consigo ter raiva deles, muito pelo contrário, são pessoas que eu fico observando e pensando, meu Deus do céu, que horas que esse rapaz vai acordar, que hora que essa pessoa vai se dar conta. E entre elas, pessoas que perderam parentes para a doença, pessoas que ficaram doentes e que ficaram muito mal, quase morreram, foram internadas, foram entubadas, escaparam por milagre, e continuam fiéis àquele negócio, a esse mindset, como se estivesse tudo normal. E essas mais de 600 mil pessoas que morreram no Brasil até o momento fosse um mero detalhe, uma coisa que acontece. 600 mil morreram, que chato, né? Então, é muito difícil até a gente ser comentarista sobre isso, se dispor a fazer uma análise mais aprofundada do negócio, que não dá, porque como é que você debate com o maluco? E como é que você debate com
25% do eleitorado brasileiro que aparentemente é maluco, né? Não pensa no raciocínio, né? É muito estranho isso e triste. Além de tudo, eu estava falando que eu tento sentir raiva das pessoas e não consigo porque a minha tristeza se sobrepõe à raiva. Ô Isabela, a essa altura do campeonato, variante Ômicron, quarta onda de Covid na Europa, o mundo todo preocupado, o mercado balançou na semana passada. Você não acha que é completamente irracional nesse momento você sequer cobrar um comprovante de vacinação de um estrangeiro que vem para o Brasil? O que explica isso? E não só não cobrar, né? Porque se a gente for pensar, já é absurdo a gente imaginar que com inclusive agora o risco da que a gente não sabe exatamente, né, a dimensão do risco da variante, você praticamente, o Bolsonaro diz, olha, eu não confio nas vacinas e quase que dizendo, abrindo as portas e dizendo, o Brasil pode se tornar o paraíso dos não vacinados, um paraíso dos negacionistas, apenas venham. Mas eu acho que tem um cálculo aí, que ele, claro, tem tudo isso que o Vitor falou, mas eu acho que existe um cálculo que é o seguinte, Bolsonaro se coloca reiteradamente, ele faz afrontas contra o STF, né, contra a Suprema Corte e contra a Justiça Eleitoral, porque ele sabe que ele, de uma certa forma, ele tem que se preocupar mesmo com a Justiça Eleitoral e com a Suprema Corte. Por quê? Porque tem várias questões relacionadas à investigação sobre a sua família, tem questões relacionadas à possibilidade de Bolsonaro se tornar inelegível. Então, no final das contas, tem várias questões envolvendo, né, sua esposa, seus filhos. Então, no final das contas, ele se coloca numa posição que é a seguinte: Bolsonaro disse que ia assinar uma medida provisória proibindo a adoção do passaporte. Então, esse é o cenário, né? Completamente absurdo. Proibindo a obrigatoriedade do passaporte das vacinas. E aí, o que ele faz? Ele sabe que o STF vai responder, né? O STF não pode não responder a isso, até porque ele é instigado, né? E ele precisa responder. E foi o que aconteceu. Então, no final das contas, com isso, o que o Bolsonaro consegue é se indispor com a Suprema Corte e construir e ainda alimentar sua narrativa, que ele está sendo perseguido pelo STF, ele está sendo injustiçado pelo STF, o STF está sendo autoritário. Então, no final das contas, existe também esse lugar que é de se indispor para conseguir jogar que a responsabilidade não é dele, mas a responsabilidade é do STF. No começo da pandemia, a gente deve lembrar que Bolsonaro chegou a dizer várias vezes que ele não podia fazer nada na pandemia porque a Suprema Corte não deixava, né? Então o STF não deixava ele fazer ações específicas no governo federal de enfrentamento à pandemia, que a gente sabe que não é verdade. Então, no final das contas, ele, de uma certa forma, também força essa indisposição com o STF para poder voltar para esse lugar e dizer que o problema é o STF, o problema é a Suprema Corte e não a sua gestão baseada numa coisa que é completamente absurda, que é de dizer que as pessoas não têm obrigatoriedade, inclusive de se cobrar que um turista vindo de países que estão agora o mundo inteiro olhando com preocupação, que não pode pedir as vacinas e testagem dessas pessoas para entrar no Brasil, elas podem entrar livremente. Tem um problema sério aí nessa fala, né? Essa fala, ele na verdade, ele mentiu na fala. Ele afirma que a agência ela quer fechar o espaço aéreo. Ele disse isso. A Anvisa quer fechar o espaço aéreo. É importante a gente lembrar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela é um órgão governamental, né? Ela é feita justamente para que a gente possa ter um parâmetro técnico sobre essas questões. E o Bolsonaro, ele cancela uma reunião que muitas pessoas estavam, inclusive, indo para a reunião e chega na hora e descobre, não, parece que não vai ter reunião mesmo e tal. E ele faz isso de uma forma completamente arbitrária e a gente percebe que em cima de uma fala que eu não sei se ele inventa isso da cabeça dele, se tem pessoas próximas a eles que inventam isso, né? Às vezes tem alguém próximo a ele, sei lá, não sei se o Carlos ficou o tempo todo do lado dele, mas ele inventou essa coisa de fechar espaço aéreo. Na verdade, esse pedido feito à Casa Civil pela Anvisa, ele foi feito já no início do mês e ficou bem claro ali no pedido, o objetivo era impedir temporariamente voos vindos de Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. E, logicamente, exigir o certificado de vacinação completa contra a Covid. Veja bem, não tem absolutamente nada com relação a fechar espaço aéreo. E ele traz isso numa fala mentindo.
ou, para se não quiser usar a palavra, distorcendo, sendo que essa pauta já estava sendo apresentada, inclusive, pela própria imprensa. E aí fica uma situação que você escuta o cara falar, mas peraí, mas não é isso, ninguém está falando em fechar o espaço aéreo. Então, de certa forma, ele coloca tintas mais carregadas para defender a tese dele, mas no final das contas é ele mentindo para defender algo ainda mais absurdo. Então, fica uma situação para o Brasil, uma situação desesperadora, especialmente para aquelas pessoas que estão vendo o que está acontecendo. E para uma agência como a Anvisa, mais ainda, porque é o papel da Anvisa orientar e trazer uma solução no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, no meio desse caos total que não é só aqui no Brasil, é mundial. Então fica uma situação dúbia e que a gente fica pensando até quando não vai haver alguém que vai trazer um equilíbrio nessa história toda. Porque o Bolsonaro, ao não seguir as orientações de um órgão técnico, ele nos deixa meio que à deriva no meio dessa situação como um todo e não tem muita alternativa. Ou seja, é o que ele quer, o que ele particularmente quer, que não está embasado em absolutamente nada que seja realmente técnico, Aldo. A grande verdade.